Olá, amigos e amigas que me acompanham há muitos e muitos anos aqui no canal Levi Lafetá. E o final de semana foi cheio de novidades no futebol brasileiro. Fofocas, verdades, promessas de todos os lados. Demissões, troca. E aí, vamos começar pela repercussão da derrota do Atlético Mineiro para o Cruzeiro. Repito aqui, aquelas emissoras que colocavam o Atlético Mineiro como o super time, já hoje, segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024, já não falam a mesma coisa. Já encontraram erros e mais erros no sistema tático do Filipão, encontraram maravilhas no Cruzeiro, quando aqui nós falamos que houve, sim, um progresso na equipe do Cruzeiro. Entretanto, o Galo, mais uma vez, dentro do seu estádio, não acreditou que o Cruzeiro estivesse trabalhando diuturnamente para melhorar o entrosamento. E foi o que aconteceu. 2-0. E o que a diretoria do Galo resolveu fazer? Resolveu fazer algo que me deixa dúvidas. Anunciou a contratação do Bernard. Após 11 anos, o Bernard deverá voltar a vestir a camisa do Galo a partir de 11 de julho. Então, para poder ver se desvia um pouco do vexame, não pela vitória do Cruzeiro, mas sim pela maneira que o time do Galo encarou o time do Cruzeiro. É diferente. O Atlético é o Atlético, o Cruzeiro é o Cruzeiro. Mas dentro de campo existe isso entre os jogadores. Começam a andar de lado, essas coisas todas, né? Com aquela pose toda, achando que porque está ali na MVR, né? Ou MRR, sei lá, seria fácil a vitória. Então, anuncia a contratação do Bernard. Bernard saiu daqui chutando tudo que tinha pela frente, foi convocado pelo Filipão para a seleção brasileira, foi campeão 2 vezes ou 3 vezes pelo Galo, foi para fora, ficou 11 anos lá, está lá 11 anos, e volta rico, milionário. Rico, milionário. Bem diferente daquele menino que sai da base e que chuta tudo que tem direito pela frente para poder ganhar um espaço. E será que o Bernard tem a cabeça de um Hulk, por exemplo? A cabeça de um Paulinho, por exemplo? Que veio para fazer realmente um bom futebol para a torcida do Galo? Essa que é a dúvida. Porque normalmente o jogador, quando ganha muito dinheiro, está pouco se lixando para o que acontece lá no placar. Então eu tenho minhas dúvidas. E para completar, ainda divulgaram os componentes lá, os 4 R's, divulgaram a saída do Rodrigo Caetano para a seleção brasileira. Aí estão à procura de um substituto. E acredite, meus amigos, estão pensando em trazer Leonardo, aquele que jogou no Flamengo, lateral esquerdo, está há 30 anos na Europa. E sabe o que eu penso? É que eles acham que o Leonardo vai largar a segurança que tem na Europa para vir morar no Brasil de novo. Será que a família do Leonardo vai querer isso? Acredito que não. É um bom profissional? Não, é excepcional, magnífico profissional,
justamente para substituir o Rodrigo Caetano. Mas ele não virá. Ele não virá. Isso é tudo uma maneira de querer desviar a atenção, esvaziar um pouco a vitória do Cruzeiro, que eu acho isso totalmente errado. Então, o Galo agora está pensando no Atlético. O Galo agora, se terminasse o Campeonato Mineiro, não estaria no quadrangular final. E o Galo tem um adversário também muito chato, no bom sentido, o América pela frente, muito em breve. Porque nesta primeira fase do Campeonato Mineiro, são só 8 jogos. Aí classificam 4 para que faça os jogos finais. Então, meus amigos, vamos ter muito larará até a classificação do Galo. E se o Galo pretende ter uma revanche com o Cruzeiro, que faça por onde chegar às finais, ou seja, ao quadrangular final. Então, a diretoria apressou, Bernardo volta, mas volta quando? Só pode jogar depois do dia 11 de julho. Então, isso tudo é para desviar a atenção das bobagens que os jogadores fizeram dentro de campo. Bobagens tão grandes que tomei conhecimento que até o Paulinho quis brigar com o torcedor. O torcedor tem razão de reclamar, claro. O jogador é empregado do torcedor. Esqueceram disso? Será que os jogadores esqueceram disso? O Hulk não quis dar entrevista. Então, o que o Galo está fazendo é desviando a atenção. Mas, por outro lado, nós temos aí para a demissão do treinador do Corinthians. Foi demitido. Foi demitido o treinador que mais perdeu pelo Corinthians. Então, o Mano Menezes deu uma entrevista que não lembra de ter perdido 4 partidas seguidas. O ano passado ele perdeu 5 partidas seguidas. Então ele fica aí rodando, internacional, vai para um clube, vai para outro, e agora tem uma bolada para receber, 20 milhões de reais. Que presente de grego a diretoria anterior deixou para esta diretoria. E então o novo presidente está correndo atrás para substituir o Mano Menezes, que nem deveria ter assumido, pelo trabalho que ele fez no Internacional, ele não deveria nem ter assumido. Não há. Então ele fica rodando de um lado para outro, de um lado para outro. Por isso que falei no vídeo anterior que há necessidade de uma renovação de treinadores brasileiros, principalmente. E acabar com aquela história, vamos contratar treinador estrangeiro. São poucos os que acertam aqui. São poucos os que acertam. Às vezes alguns chegam, começam a dar um toque de qualidade, vão acertar, depois cai na mesmice. Os 4 clubes que foram para a segunda divisão, todos os 4 clubes estavam com treinadores estrangeiros. Então o que nós temos que olhar é a nossa casa. É a nossa casa que nós temos que olhar. E não mais do que isso. E para finalizar, acredite se quiser, eu quero pedir desculpas aqui aos amigos e amigas quando eu falei que o Flamengo tem uma verdadeira seleção. Realmente, a cena se repete. O Flamengo tem uma seleção, mas não tem um técnico. Então o Tite, ele representa hoje exatamente o que ele fazia na nossa seleção. Ele simplesmente vai continuar dando aquelas entrevistas com muita poesia, muita literatura, e no final não vai chegar a lugar nenhum, porque ele está ali com um elenco
um elenco do Flamengo que é um verdadeiro Butantã, cheio de cobras. Vocês viram a displicência do nosso gol, né? Gabigol, cobrar o pênalti? Mas Rafael não estava displicente. Rafael estava no gol e foi lá e defendeu. E o que nós temos que mudar um pouco na hora de analisar a cobrança de um pênalti, quando o goleiro pega, é dizer que o goleiro é que teve o valor, não é o batedor. Porque o goleiro tem 7,5 metros ali para tomar conta. E o batedor tem 7,5 metros para escolher o lugar para jogar a bola. E quanto mais alta a bola, mais difícil para o goleiro. E se ele tiver capacidade realmente para botar lá onde mora a coruja, quando a gente fala, onde tem ali, ó, o goleiro não pega. Então o goleiro não pode mexer, o goleiro tem que ficar parado. E aí o Gabigol, com aquela pose toda, pá, bateu, e o goleiro foi lá e pegou. O goleiro do Vasco da Gama pegou, né? Que é o Jardim. Então, eu quero dizer que não adianta ter um elenco de cobras se não tem um treinador com o mesmo gabarito. E Tite, tenho a impressão que também será uma nuvem passageira no futebol brasileiro. Muito em breve o Flamengo está procurando outro treinador, porque jogou contra o Vasco da Gama, que havia perdido para o Nova Iguaçu dias antes, e chegou lá, encontrou o Flamengo, empatou 0-0 e ainda teve algumas oportunidades. Enquanto que o time do Flamengo é um verdadeiro Butantã, o do Vasco não. Do Vasco está em formação, toda hora contrata às vezes um jogador machuca, como foi o caso do Jair agora. Jair saiu lesionado, vai ter que submeter uma cirurgia no joelho. Jair é aquele que jogou no Atlético Mineiro. Então, meus amigos, o Flamengo tem uma seleção, mas não tem um técnico. Então, meus amigos, quero deixar aqui o meu boa noite, nesse 5 de fevereiro de 2024, e desejar uma boa noite. Quem vos falou? Levi Lafetá, jornalista profissional, escritor, bacharel em Direito, administrador de empresas e general manager em futebol. E se alguém tem dúvida com relação ao meu trabalho no futebol, é só ver aí o blog Bureau Esportivo Lafetá. Até lá!